dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Uhul! Tá bom, uma hora eu vou parar, eu juro que eu vou parar, não sei quando, mas eu vou parar de fazer isso com vocês. Gente, bora lá dar continuidade aqui ao nosso conteúdo de matrizes. E a gente vai ver o conteúdo, avançar em matrizes e falar sobre matriz inversa. Então a gente já falou sobre matriz, operações sobre matrizes, a gente já falou sobre soma, subtração, multiplicação de matrizes. Então a gente já conversou também sobre matriz composta, né? Então a gente falou sobre matriz composta e a gente... matriz transposta. Então, a gente já falou sobre matriz transposta e também sobre a matriz identidade. Se você não tá lembrando do que eu tô falando, segue aqui, olha só. Deixa eu fazer aqui no cantinho, ó. A matriz transposta era aquela A que a gente brincava, entre aspas, elevado a T, onde eu tinha que a linha virava coluna e coluna virava linha. Lembra disso? Então, se eu tenho a matriz 1, 2, 3, 4, que eu tô dando aqui de exemplo, e eu quero saber qual é a sua transposta, então deixa eu apagar aqui, ó. Eu tenho a matriz 1, 2, 3, 4, e eu quero saber qual é a sua transposta. Como é que eu vou fazer? A nossa linha aqui vai virar o quê? A nossa coluna aqui vai virar o quê? Linha. Então, eu vou pegar essa coluna e transformar em linha, e eu vou pegar aqui esta coluna e transformar em linha. Então, essa aqui é a nossa matriz transposta. Então, o que é coluna vira linha, o que é linha vira coluna. E a gente tinha também a matriz identidade. O que era essa matriz identidade? Ela era obrigatoriamente uma matriz quadrada. Beleza? Pode ser de ordem 2, ordem 3, 4, 5, 6 e assim vai. Mas uma matriz identidade é aquela matriz onde a diagonal principal era composta por número 1 e os outros elementos eram compostos por 0. Então, aqui eu fiz uma matriz identidade de ordem 2 e uma matriz identidade de ordem 3. Então, quando eu falo uma matriz identidade de ordem 3, então a minha diagonal principal é composta por 1 e os outros elementos são formados por 0. Essa daqui era a minha matriz identidade de ordem 3, combinado? Então, para a gente lembrar o que era uma matriz transposta e o que era uma matriz identidade. A transposta, eu não sei se eu tinha falado para vocês. Se eu não falei, a gente já captou aqui. Então, o que é uma matriz transposta? A linha vira coluna, coluna vira linha. Combinado? E hoje vamos conhecer uma outra aqui, que é chamada de matriz inversa. O que essa matriz inversa diz pra gente? A matriz inversa é a inversa de uma matriz quadrada de ordem n, se existir, e vou deixar esse se existir aqui em amarelinho, será aquela que satisfaz a seguinte propriedade. A matriz vezes a sua matriz inversa é igual a matriz inversa vezes a matriz, que é igual a matriz identidade. What? Veri, não entendi nada. Olha só. Primeiro, a gente tem alguns pontos aqui. Então, a gente tem uma propriedade. Qual é essa propriedade? Essa daqui, ó. A vezes A elevado a menos 1. Esse A elevado a menos 1, entre aspas, né? Esse A elevado a menos 1 significa a nossa matriz inversa. Então, quando eu falo de matriz transposta, é A com Tzinho. Quando eu tô falando identidade, é IN, ou seja, dependendo da ordem, 2, 3, 4 e assim vai. E agora a gente está conhecendo uma outra, A elevado a menos 1, que significa a nossa matriz inversa. Mas o que significa, então, essa matriz inversa? Significa aqui que elas comutam. Eu coloquei, ó, A e A elevado a menos 1, A e sua inversa comutam. Como assim, Veri? Na última aula que eu expliquei para vocês sobre operações com matrizes, e eu expliquei que as multiplicações entre matrizes não são iguais. Ou seja, quando a gente fala 2 vezes 3 e 3 vezes 2,
para a gente dar o mesmo resultado. A ordem dos fatores não altera o produto. E isso a gente chamava de propriedade comutativa. Lembra disso? Aqui para matrizes eu expliquei para você que isso não funciona. A matriz A vezes a B não dá o mesmo resultado de matriz B vezes A. A ordem importa, ok? Então, elas não são matrizes que vão comutar. A vezes B, matriz A vezes matriz B, é diferente de matriz B vezes matriz A, ok? O que a gente fala da matriz inversa, desse A elevado a menos 1? Eu estou falando que esses sim, obrigatoriamente, comutam. Ou seja, a matriz A vezes o seu inverso é igual ao seu inverso vezes a matriz A. E tudo isso é igual a quê? A matriz identidade. Lembrando que todos eles vão pertencer à mesma ordem. Coloquei aqui como ordem N. Pode ser ordem 2, 3, 4, 5, 6, como eu já dei um monte de exemplos aqui nesse vídeo. Então, é isso que a gente precisa entender. Que a matriz inversa, ela é aquela entre as regras de matrizes, onde A vezes o seu inverso é igual ao seu inverso vezes A. Então, é como se eu estivesse falando aqui na matriz que tanto faz eu fazer 2 vezes 3 como 3 vezes 2. Elas comutam, só que elas são iguais à sua identidade. Elas são iguais à sua identidade. Tudo bem? Vai ficar exatamente as matrizes na mesma ordem. Olha só, Veri, como assim? Deixei um exemplo aqui para vocês. Exemplo 1, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar, prontinho. Exemplo 1, sendo a matriz A 1, 2, 2, 6 e o seu inverso x menos 1 e y, quanto vale x e y? Quanto vale x e y? Eu tenho uma seguinte regra que eu acabei de passar para vocês. A matriz A vezes a sua inversa, a matriz A vezes a sua inversa é igual a quê, gente? A matriz A vezes a sua inversa é igual a sua inversa vezes a matriz A, que é igual à matriz identidade de ordem N. De onde você tirou isso, Veri? Olha aqui em cima. A matriz A vezes o seu inverso é igual ao seu inverso vezes a matriz A, que é igual à sua identidade. O que eu vou fazer aqui? Eu peguei, olha só, aqui tanto faz, ó. Se você pegar esse pedaço ou esse pedaço, igualar a identidade. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que eu peguei aqui, ó? Eu sei que a matriz A vezes o seu inverso é igual à identidade. Mas no caso do nosso exercício aqui, a nossa matriz identidade é de qual ordem? 2. Por que, Veri? Por que eu sei que essa identidade é de ordem 2? Porque tanto a matriz A quanto a sua inversível, quanto é? De que ordem? 2 por 2. Ou seja, é quadrada, uma matriz 2 por 2. Beleza? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso falar, opa, deixa eu pegar quanto vale a matriz A. A matriz A, olha só, a matriz A vale quanto? 1, 2, 2, 6. Maravilha? Quanto vale o seu inverso, a sua matriz inversível? X menos 1, y. Deixa eu apagar aqui, ó, e colocar na ordem certinha que está aparecendo para vocês. A matriz A vezes a sua inversa dá igual ao quê? A matriz identidade de ordem 2. Qual é mesmo a matriz identidade de ordem 2?
A diagonal principal é formada por 1 e a secundária, nesse caso, né? A secundária é composta por 0. Tá bom, Veri. E agora, o que eu consigo fazer a partir daqui? Agora, a gente consegue fazer a multiplicação dessas matrizes. Lembra como é que eu fazia mesmo a multiplicação da matriz que a gente viu na aula passada? Então, é a primeira linha com a primeira coluna para descobrir qual elemento? O elemento da primeira linha com a primeira coluna. Que vale quanto nesse nosso exercício? Esse daqui, ó. O elemento da primeira linha igual ao elemento da primeira coluna. Então, para descobrir quanto vale o A1, linha 1, coluna 2, eu vou fazer 2 vezes x mais 2 vezes menos 1. Maravilha? Veri, me perdi. Olha só, vou marcar aqui de rosinha. 2 vezes x mais o quê? 2 vezes menos 1. Maravilha? Isso daqui vai dar x com menos 2. X com menos 2. Olha aqui, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mas isso daqui é igual a quanto mesmo? Isso daqui é igual a 1. Então, eu tenho que x é igual a quanto? X é igual a 3. Maravilha? Agora, eu preciso descobrir qual elemento, gente? Eu preciso descobrir o elemento y. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou fazer a segunda linha com a segunda coluna. Então, eu vou descobrir o elemento da segunda linha com o elemento da segunda coluna. Quanto vale o elemento da segunda linha? Olha aqui, ó, segunda linha da segunda coluna. Ele vale 1. Então, eu sei que eu vou igualar isso aqui a 1. Então, como é que vai ficar aqui para mim? Olha só, vou colocar em vermelho aqui, ó. Vai ficar 2 vezes menos 1, que dá menos 2, mais 6 vezes y, que dá 6y. Isso tudo aqui é igual a 1. Então, a partir daqui, eu vou ajeitando, vou passar esse menos 2 para o outro lado, vai ficar 6y é igual a 3, vou pegar esse 6 que está multiplicando e vou passar dividindo 3 dividido por 6, que vai dar igual a 1 sobre 2. Então, eu descobri quanto vale x e quanto vale y. Ok, até aqui, tudo em ordem, tudo certo? Como é que estamos? De boa? Voltou, olha só. Quanto vale a matriz A, sabendo que o seu inverso vale 3 menos 1, menos 5, 2. Olha só, está perguntando qual é a matriz A e já deu qual é o inverso da matriz A. O que eu sei? Vou jogar aqui para o cantinho. O que eu sei? Que a matriz A vezes o seu inverso é igual a identidade. No caso desse exercício, eu já sei qual é a identidade. Por quê? Porque duas matrizes, para eu conseguir multiplicar, eu tenho que olhar a ordem. Essa é uma matriz quadrada 2 por 2. Isso significa que a identidade aqui vai ser o quê? 2. Vai ser uma identidade quadrada. Maravilha? O que eu tenho? Eu quero saber qual é a matriz A. Eu sei qual é a matriz A? Não sei. Só que eu sei que a matriz A vai ser também uma matriz quadrada. Maravilha? O que eu vou escrever aqui? O primeiro elemento vale quanto? Não sei, então vou chamar de A. E o segundo? Não sei. B. E o terceiro? Vou chamar de C. E o quarto eu vou chamar de D. A matriz que eu não sei quais são os elementos A, B, C e D, multiplicada por qual matriz? A sua inverso,
que é 3 menos 1 menos 5 e 2 é igual a quanto, gente? A sua identidade, que vale quanto? Diagonal principal vale 1, os outros elementos valem 0. E a partir daí eu faço o que, Veri? O que eu consigo fazer aqui, que é o que mesmo? Fazer a multiplicação. Então, eu vou multiplicar a primeira linha com a primeira coluna e vamos ver o que a gente tem. Para a gente descobrir o primeiro elemento, o A, 1, primeira linha, primeira coluna, o que eu vou fazer? Vou multiplicar. Então, vai ficar A vezes 3, A vezes 3 dá 3A, mais B vezes menos 5. B vezes menos 5 dá menos 5B. Tudo isso é igual ao quê? Ao primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna, que vale 1. Maravilha? Deixa eu tentar limpar aqui para não ficar tanta bagunça aqui. Então, aqui é A e aqui é B. Vamos tentar diminuir um pouquinho essa borracha para me ajudar. Pronto. Maravilha? Tranquilo. Agora, o que eu vou fazer para descobrir quanto vale o elemento da primeira linha, segunda coluna? O que eu vou fazer? Primeira linha aqui, olha, primeira linha aqui com a segunda coluna aqui. Então, vai ficar A vezes menos 1 dá menos A, mais B vezes 2, que são 2B. Tudo isso é igual ao elemento da primeira linha e segunda coluna, primeira linha e segunda coluna, que vale 0. Percebeu já o que vai acontecer aqui? Eu vou montar sisteminhas. Como assim, Veri? Vou continuar. Olha só, deixa eu apagar aqui para não ficar muita bagunça e vou continuar aqui com vocês. Para descobrir qual elemento agora? Para descobrir o elemento da linha 2, coluna 1. Quem é o elemento da linha 2, coluna 1? É esse aqui. Para descobrir esse elemento, eu vou fazer linha 2 com coluna 1. Linha 2 com coluna 1. Vai ficar o que aqui? Olha, 3 vezes C, 3C. Mais, opa, Veri, perdi, marca aí, ó. 3 vezes C, 3C. Mais D vezes menos 5 vai dar menos 5D. E tudo isso vale quanto? Tudo isso vale 0. Para descobrir o último elemento por fim, o elemento linha 2, coluna 2. O que eu vou fazer? Pegar a segunda linha e multiplicar com qual coluna? Com a segunda coluna. Então, eu vou pegar segunda linha e multiplicar com a segunda coluna. Bora lá? C vezes menos 1 dá menos C. D vezes 2 dá 2D. Então, mais 2D. Só que isso é igual a quanto, gente? Igual a 1. Você percebeu agora, olha só aquilo que eu falei anteriormente, que nós temos um sistema. Como assim, Veri? Vou apagar aqui os elementos agora. Vou apagar os elementos. Olha só, eu consigo fazer dois sisteminhas que correlacionam A e B e que correlacionam C e D. A partir daí, eu vou resolver cada um deles e descobrir quanto vale A, quanto vale B e quanto vale C. Olha aqui, ó, se você ainda não pegou, ó, 3A, 5B, A e B. E agora, eu tenho aqui, ó, C e D, C e D. Maravilha! Então, bora fazer o primeiro sisteminha. Vou puxar esse sistema aqui para o lado. Vai ficar 3A menos 5B igual a 1, menos 2A mais 2B igual a 0. O que eu vou fazer para resolver esse primeiro sistema aqui? Para resolver esse primeiro sistema, eu vou multiplicar a segunda equação por 3.
Por que que eu vou multiplicar a segunda equação por 3? Porque eu vou conseguir cancelar esses dois aqui. Olha só como é que vai ficar, então. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui para o lado. A primeira eu vou manter, 3a menos 5b igual a 1. E a segunda eu vou multiplicar todos os elementos por 3. 3 vezes menos a, menos 3a. 3 vezes 2b, mais 6b. 3 vezes 0, 0. Agora eu consigo pegar aqui e somar essas duas equações. Quando eu somar essas duas equações, 3a com menos 3a, raiá, cortei, vai ficar menos 5, menos 5b, menos 5b com mais 6b dá b positivo. B, 1 com 0 dá 1. Então, eu já descobri que B vale quanto? B vale 1. Agora, eu vou pegar esse 1 e substituir em qualquer uma das equações. Vou pegar e vou substituir nessa segunda, ó. Menos A mais 2 vezes 1 igual a 0. Menos A mais 2 igual a 0. A é igual a 2. Veri, como assim? Esse 2 que foi para o outro lado ficou negativo, menos de um lado com menos do outro, eu anulo. Então, já descobri que A vale quanto? 2. B vale 1 e A vale 2. Tudo certo até aqui? E agora, o que eu faço? Vou para o segundo sistema. Bora lá? No segundo sisteminha, vou fazer a mesma coisa. Vou copiar essas duas equações. 3c menos 5d igual a 0, menos c mais 2d igual a 1. Vou multiplicar igualzinho essa segunda equação por 3. O que eu vou ter aqui? Deixa eu puxar um pouquinho aqui para o lado. O que eu tenho aqui? Olha só, vai ficar 3c menos 5d igual a 0, porque na primeira equação eu não vou fazer nada. E na segunda eu vou multiplicar todos os elementos por 3. Então, menos c com 3 vai dar menos 3c. 2d com 3 vai dar mais 6d. E aqui eu tenho 3 com 1 vai dar 3. Vou pegar essa equação 1 e somar com a 2. Vou ter o quê? Mais 3 com menos 3c eu corto. Vou ter que aqui, ó, 6d, menos 5d com 6d dá d positivo igual a 3. Perfeito? Tranquilo aqui, de boa? E aí eu vou pegar esse d e vou substituir em qualquer equação. Vou substituir na segunda também. Menos c mais 2 vezes d, que vale 3, é igual a 1. Menos c mais 6 igual a 1. Esse 6 que está somando vai para o outro lado subtraindo. Vai ficar menos c, menos 6 com 1 vai dar menos 5. E o nosso c vai valer 5. Então, eu já descobri quanto vale todos os elementos da minha equação. Agora, da minha equação não, perdão, da minha matriz. Então, agora, olha só, quem era a minha matriz aqui, ó? A minha matriz A não era A, B, vou marcar em verde aqui, ó. Não era A, B, C e D, é a minha matriz A. Então, qual é a minha matriz A? Vou reduzir o zoom aqui para a gente poder enxergar mais fácil. Eu tenho que a nossa matriz A vai ser igual a B. Deixa eu ver se é essa mesma ordem. Peraí, tem que ser a mesma ordem. Olha lá. A, B, olha, tá vendo? Tem que tomar sempre cuidado, a mesma ordem. A, B, C, D. Então, o que eu tenho aqui? Os meus elementos, que são, quanto vale A, gente? A vale 2. Quanto vale B? B vale 1. Quanto vale C? C vale 5. Quanto vale D? D vale 3. Então, essa daqui é a minha matriz A. Tudo bem? Então, Veri, é sempre que eu vou fazer matriz inversa, eu vou cair em um sistema? Quase sempre, quando você for cair em matriz inversa, a gente vai cair em sistema. Tem uma outra propriedade, eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo, para que a gente consiga entender outras maneiras, como é que pode fazer para funcionar. Ah, Veri, ponto muito importante. Lá no início da aula, deixa eu voltar aqui, ó. Lá no início da aula, eu falei se
existir essa matriz. Olha só, matriz quadrada, então volta lá. A inversa de uma matriz quadrada de ordem n, se existir, será aquela que satisfaz a seguinte propriedade. Por que vem aqui esse se existir, Veri? Porque pode ser que esse sistema que a gente monte para resolver as equações, ele não tenha solução. E se ele não tiver solução, é que não existe inversível daquela matriz. Beleza? Tranquilo? Essa parte ela é mais chatinha, porque tem que montar sistemas, mas não é tão complicado a compreensão. Se ficar dúvida, vocês sabem que a Pro está sempre disponível lá no chat para ajudar. E vou deixar aqui alguns exercícios resolvidos para a gente treinar nos próximos vídeos, depois de tentar fazer a lista. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até mais!